Para você vender moda, vender roupa online e faturar alto, eu tenho 13 estratégias que eu usei na minha loja virtual que fizeram eu faturar mais de 800 mil reais no mês. Então, te inscreve aqui no canal, dá um curtir nesse vídeo e bora! O primeiro ponto que permitiu a gente chegar nesse resultado foi fazer o planejamento. Se tivesse começado a planejar, a arrumar em janeiro, não ia ter dado para fazer. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente começou a trabalhar esse negócio em setembro do ano passado. Que caiu a ficha que todos os invernos para nós eram muito bons naquele momento, né? Acabou agosto, que é o último mês do ano que a gente vende muito bem, eu comecei a planejar o inverno de 2021. A gente está há 8 meses planejando esse negócio. Tá planejando esse evento e desde setembro eu venho falando, cara, em maio a gente vai faturar 800 mil reais. Em maio a gente vai faturar 800 mil reais. Muita gente achou que eu tava louco, muita gente fez piada comigo, mas, eu sabia que isso ia acontecer. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E a partir daquele momento, todas as ações que a gente foi tomando visando esse faturamento. Para vocês terem uma ideia, algumas coisas que a gente acabou adiantando. A gente contratou mais gente, a gente ampliou a nossa produção, a gente comprou mais tecido, a gente fabricou mais do que a gente precisava para vender. Para isso, precisa planejamento. Quando tu trabalha com produto físico, quando tu fabrica, assim como a gente fabrica os produtos que a gente vende, tu não consegue dar um salto desse de forma saudável para tua empresa sem se planejar, sem olhar para frente e vir desconstruindo tudo o que tu precisa, e o que tu precisa fazer mês a mês para que naquele momento onde tu definiu aquela meta, onde tu definiu aquele objetivo, tu esteja pronto para conseguir dar vazão. Uma equipe maior e uma equipe treinada. Em 2020 a gente tinha uma meta, tinha um objetivo de terminar o ano com 6 pessoas. A gente começou com 3. Quando vinha a avalanche de vendas do mês de inverno, a gente não tinha gente treinada para isso. A gente acabava tendo que contratar rapidamente, treinar essas pessoas e colocar elas na operação muitas vezes despreparadas e a gente acabava não conseguindo vender tudo o que era possível. Quando terminou as vendas de 2020, a gente adiantou contratações. Então a gente chegou com 5 pessoas da expedição, 2 estagiárias, 3 pessoas efetivas, 2 pessoas no atendimento, 1 pessoa no financeiro e 2 pessoas no marketing. Isso fez muita diferença porque nos invernos anteriores, quando chegava maio, a gente tinha que tirar o pé do acelerador, porque não ia dar conta de entregar, porque não ia dar conta de produzir, porque não ia dar conta de atender os clientes. E esse ano, diferente dos anteriores, quando chegou maio, a gente estava pronto não para frear, mas sim para acelerar. Uma das coisas que mais gera fricção no processo de compra é o frete. Quanto mais competitivo for o frete, mais o cliente vai comprar. Até janeiro de 2021, a gente usava Correios, única e exclusivamente Correios. A gente fez uma experiência de botar o nosso estoque em São Paulo para conseguir um frete mais competitivo. Foi um desastre, a gente não tinha maturidade para trabalhar com 2 estoques. Então, em janeiro, a gente lançou uma solução da Simplo, que é a própria Simplolog. O meu custo médio de frete aqui para São Paulo era R$19, com a Simplolog ele caiu para R$8. Meu valor de frete caiu mais do que 50%. O frete competitivo, ele permitiu eu gastar menos com marketing para fazer mais venda. No momento que a gente conseguiu resolver esse problema, tirar esse atrito do processo de compra, cara, as vendas simplesmente estouraram. Uma coisa é tu vender por mês 1.000, 2.000 peças. Outra coisa completamente diferente é tu vender por mês 8.000, 10.000 peças. Por isso, a gente começou a trabalhar o nosso estoque pensando em cobertura de estoque. Se eu quero faturar 800 mil reais, quantos produtos eu tenho que vender? Eu cheguei que eu iria vender 8.000 produtos e daí a minha cobertura de estoque seria uma cobertura de 3. Ou seja, a minha produção só produz 8.000 peças por mês. Como? Mas Márcio, como que eu cheguei? Porque, cara, eu tinha capacidade ociosa. Então, eu venho produzindo gordura para o meu estoque
desde dezembro. Então, dezembro, eu devo ter vendido 2.000 peças. Eu peguei e produzi 8.000. Janeiro, eu vendi umas 3.500. Eu produzi 8.000. Fevereiro, a mesma coisa. Chegou em maio, eu tinha um estoque com a minha cobertura. Porque a gente não precisa produzir depois que a gente vendeu. A gente vendeu, a gente entrega e conforme vai saindo a gente vai produzindo mais. Tá? Então isso aqui deu uma facilidade, uma agilidade enorme. Porque tu imagina, a gente tava ano passado fazendo 46 pedidos por dia. Tá? E, tava atrasando pra caramba. A gente tava com prazo de expedição de 15 dias. E a gente tá mandando em 24, 48 horas agora. Uma coisa precisa ficar super clara, principalmente para quem trabalha com moda, tá? Que se tu não investir na tua marca, se tu não investir em diferenciar o teu produto, se tu não investir em conteúdo, tu vai vender só tecido. E tecido, a margem é muito baixa. Né? O espaço para te crescer, o espaço para te fazer a tua empresa crescer é muito pequeno, porque o teu lucro é pequeno. Se tu quer crescer, como a Monieri cresceu, com zero financiamento, só com recurso próprio, tu precisa ter margem. E para te ter margem, tu precisa gerar conteúdo. Como diria Marta Gabriel, nenhuma marca será maior do que o conteúdo que ela gera. Né? Quando eu saquei essa frase, a gente começou um trabalho intenso de produção de conteúdo, junto a influenciadoras, junto a fotógrafos e junto à minha própria equipe de marketing. Que antes a equipe de marketing era eu, né? E quando a gente fez esse planejamento, a gente viu que precisava de mais pessoas trabalhando na equipe de marketing para alimentar com conteúdos de muita qualidade as redes sociais e para fazer os ensaios fotográficos, para fazer os contatos com as influenciadoras, para fazer as postagens nas redes sociais, para que, além de um produto de muita qualidade, a Monieri passasse, né, a impressão, passasse a sensação para as clientes que sim, era um produto de muita qualidade e que valia a pena pagar aquele preço. E o conteúdo é essa ponte entre um produto de muita qualidade e o valor percebido pelo cliente. Outra grande sacada que eu tive foi uma ação muito forte que eu fiz a partir de setembro, que era comprar clientes. Tá? O que é comprar clientes? Os clientes compravam e compram da Monieri várias vezes. E nos meses de verão, os 8 meses do ano, que não é inverno, onde eu vendo um volume muito grande, mas com um ticket médio menor, eu disse, e se eu baixar um pouco a minha margem para conseguir vender com menos atrito ainda e conseguir uma base de clientes maior? Quando eu chegar no inverno, que eu tenho um ticket médio maior, que eu tenho uma margem maior, eu vou fazer todos esses clientes comprarem de novo. Tá? E eu disse, putz, isso vai dar muito certo. E a partir de setembro, eu montei uma estratégia para reduzir a minha margem em torno de 10% e conseguir vender para muita gente nova por um custo extremamente acessível para quando chegasse no inverno, eu vender para eles novamente. Só que no inverno, o meu ticket médio fica em torno de R$250 com markup de 3,1. E todo mundo sabe aquela clássica frase do marketing, que é no mínimo 20 vezes mais barato tu vender para um cliente já existente do que buscar um cliente novo. E foi exatamente o que eu fiz. O que é foco total na recuperação de vendas? O que é isso? É a diferença de pedidos pagos e não pagos. E a gente faz um trabalho, como eu posso dizer assim, a gente enche o saco da pessoa que faz um pedido e não finaliza. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Esse mês a gente tá com uma taxa de pedido não pago de R$13,79. Cada 100 pedidos, só 14 não são pagos. No inverno passado, os nossos indicadores, eles ficaram em média de 20%, tá? É um bom número, tá? A gente considera, na nossa metodologia de consultoria, sempre que uma loja virtual tá com uma diferença de pedido pago e não pago
em torno de 35% é uma loja saudável, que vai conseguir crescer. Em junho, o número saiu de 18% e foi para 23,63%. Tá? Ah, pô, é 6%. Mas, cara, 6% em cima de 2.000 pedidos, isso dá 120 pedidos. 120 pedidos vezes R$250, isso dá quase R$30.000 de faturamento. Quando eu fiz essa conta aqui, eu disse, caralho, a gente tem que contratar mais gente. Um dos indicadores mais importantes para o e-commerce é a taxa de conversão. E a gente veio fazendo um trabalho intensivo desde o ano passado para cá, para que quando chegasse no inverno, a gente tivesse uma taxa de conversão ainda melhor do que a gente tinha no ano passado. Para quem não sabe o que é taxa de conversão, basicamente é a quantidade de pedidos que tu tem na loja dividido pelo total de visitantes. Ou seja, quanto maior a taxa de conversão, mais qualificados são esses visitantes e mais vendas tu vai conseguir fazer com menos visitantes. Maio do ano passado a gente fez 1.584 pedidos, maio desse ano a gente fez 3.750, a gente fez mais que o dobro e a gente não teve mais que o dobro de visitantes. A gente teve 117 mil maio do ano passado, agora a gente teve 166 mil. Só que a minha taxa de conversão, ela subiu de 1,76 para 2,40 e isso fez com que a gente conseguisse esse número tão animal. No ano de 2021, a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de diagnóstico de funil, onde a gente consegue analisar cada uma das fases do funil no processo de compra daquela loja virtual, no processo de compra dos clientes daquela loja virtual. Quem viu eu mostrando na prática esta planilha aqui, onde estavam as oportunidades, qual a parte do meu funil de vendas que eu podia trabalhar, quais eram os gaps da Monieri, e daí eu comecei agindo em cima daquilo. Eu entendi que a gente tinha um bom percentual de carrinho compra, a gente tinha um bom percentual de compra pagamento, e aqui não estava tão bom, eu poderia melhorar aqui, eu comecei a tomar ações para melhorar exatamente isso. Então eu comecei a colocar energia aonde estava o meu problema. Eu comecei a fazer estratégias para baixar o meu custo por clique, a gente entendeu isso, montou estratégias, o meu custo por clique estava 0,93, baixou para 0,68. Com o mesmo valor investido, eu consegui 30% mais visitantes. Trabalhar a base de clientes. 25% das vendas foi trabalhando a base de cliente, tá? E daí, e-mail marketing, a gente criou campanhas de boas-vindas, campanhas de recuperação de carrinho, recuperação de vendas, campanhas de pós-venda, campanhas de aniversariante de junho, me gerou 9 vendas, calças da Monieri, me gerou 79 vendas, pedido entregue, que é o famoso pós-venda, me gerou 18 vendas já essa automação, cobrança de pedido não pago, me gerou 208 vendas. Seja bem-vindo à Monieri, 741 vendas. Trabalhar a base de clientes, fazendo essas campanhas todas, me deu muito resultado. Daí eu uso notificações inteligentes, o e-vendas para mandar e-mail de acompanhamento, pós-venda e tudo mais, e atendimento via WhatsApp. Tem uma aula dentro da comunidade só falando sobre como tu usar o WhatsApp para vender mais. E outra coisa, ligação, tá? Fazendo campanha de pós-venda, fazendo campanha de aniversário, fazendo campanha de recuperação de cliente inativo. Isso deu super certo, onde a gente fez basicamente 2 campanhas no mês de maio, que foi uma campanha de pós-venda, né? Todo mundo que comprou nos últimos 6 meses, a gente ligou, perguntou o que elas acharam do produto, o que elas acharam da experiência de compra. Para quem avaliou positivamente, a gente deu um cupom de venda. E também, né, a gente ligou para as pessoas que faziam mais de 6 meses que não compravam. E daí perguntou, né, para essas pessoas como é que estava, tudo mais, e ofereceu para elas um cupom para que elas voltassem a comprar. Deu super certo, essa ação gerou mais de 100 vendas para nós ao longo do mês de maio. Outra chave que virou na minha cabeça também
que fez toda a diferença na hora de administrar a verba dos anúncios que eu fiz para vender esse valor todo em maio foi entender que cada uma das etapas do funil, topo, meio e fundo, ele precisa ser olhado, né, e ele precisa ser analisado com verbas de marketing e ROAS diferentes. Eu invisto R$1 e me volta R$5 em venda. Eu invisto R$1 e me volta R$10 em venda. ROAS de 5, ROAS de 10. Independente da etapa do funil, a gente sempre focava pro cara, tipo, se o cliente tinha tem uma faixa de ROAS de 6 a 7, cara, independente de qual etapa do funil ele estava, a gente fazia campanhas buscando essa faixa de ROAS. Eu comecei a olhar para as minhas campanhas, tanto do Google quanto do Face, pensando num funil de vendas. Campanhas que são campanhas de topo de funil, tá? Elas têm esse Tzinho aqui no início, que eu busco com elas um ROAS menor. Eu tenho campanhas de meio de funil, que eu busco com elas um ROAS dentro da minha faixa de ROAS, e eu tenho campanhas de fundo de funil, que daí eu busco ROAS mais elevados, para equalizar o ROAS de todas as minhas campanhas e de todos os meus investimentos. E uma estratégia que eu deixei um pouco de lado, né, foi investimento em Google Ads. Tá? Eu sempre trabalhei muito, investi muito na parte de Facebook Ads, porque, cara, eu tenho mais intimidade, ao longo dos anos eu trabalhei mais com Facebook Ads. Eu acredito que para vender moda é muito mais fácil vender utilizando Facebook Ads, e eu acabei deixando meio de lado, eu acabei meio que ignorando um pouco o Google Ads. Por mês nesse ano, gastei em média R$3.500 no Google. Tá? Em maio, eu gastei R$17.000 em Google. Porque eu analisei o meu diagnóstico de funil e eu vi o seguinte, ó, olha como fechou abril na Monieri. O custo por clique no Face estava 91 centavos. No Google estava 39 centavos. Ou seja, eu estava mandando gente para dentro do meu site por um valor muito mais em conta via Google. Eu comecei a botar mais energia ali dentro para mandar mais gente qualificada para dentro do meu site e ter mais resultado. Dentro da nossa metodologia de vendas, né, da Loja Virtual, que a gente usa na Monieri, que a gente usa nos nossos clientes de consultoria, a gente tem uma técnica que a gente chama de explosão de vendas, onde a gente consegue gerar uma ação muito parecida com aquela emoção que acontece na Black Friday, só na tua loja virtual. Todo final de mês a gente olha quais vão ser as datas comemorativas que eu posso utilizar na Monieri. E uma das datas de maio era o Dia Mundial da Higienização. O que a gente fez? Cara, todo mundo que comprar ganha uma toalhinha. Tá? A toalhinha da Monieri, cara, custa R$5 para mim fabricar. Isso gera um valor gigantesco para as mulheres e elas compram alucinadamente como se não houvesse amanhã. Outro, a gente achou 4.000 tops. A gente fez tops com desconto, deu muito certo. A gente fez uma campanha de e-mail marketing e tudo mais, falando dos diferenciais das calças bailarinas. Simplesmente mandei um e-mail, mandei um WhatsApp, fiz uma divulgação falando, né, fiz uns stories e tal, falando disso. As mulheres entraram lá e compraram também, tá? E duas coisas que deram um resultado gigantesco. Tá? Foram duas promoções que a gente acertou muito bem. A promoção do Eclipse Solar e a promoção do Gerente Quer Bater a Meta. Na promoção do Eclipse, a gente faturou num único dia quase R$100.000. A grande sacada dessa promo, a gente fez promo do nosso melhor produto. E o que eu me liguei? Eu disse, cara, vamos fazer uma promo só de produto preto. E daí a gente aproveitou o Eclipse como desculpa e fez, cara, 24 horas, todas as peças pretas com 25% de desconto, tá? E o que é melhor, tá? O que é melhor? Na Monieri, a gente tem um desconto progressivo que se até quarta-feira, no dia da promo, se tu botasse 3 peças no carrinho de compras, tu ganhava 25% de desconto. Assim. Eu só fiz a promoção, eu fiz uma estrutura de explosão de vendas, que é uma técnica que a gente usa com os nossos clientes de consultoria, e elas compraram como se não houvesse amanhã,
a mesma oferta que sempre tem, que todo dia está disponível no desconto progressivo. E outra estratégia, né, que gerou uma rajada de vendas e deu muito certo, foi nos últimos 4 dias do mês de maio, dia 28, 29, 30 e 31, a gente fez a campanha que volta e meia a gente roda, que é o gerente quer bater a meta. O mês está chegando, não estou batendo a meta, eu quero que tu compre. E cara, pode parecer meio escroto essa promo, mas as pessoas compram. Tá? Em 4 dias a gente vendeu mais de 200 mil reais. A oferta era 12 vezes sem juros e frete grátis para Sul e Sudeste. Foi um sucesso. Tá, Márcio, mas qual dessas estratégias que eu vou usar para vender muito? Simplesmente todas, porque não tem uma estratégia isolada que ela é mágica. O que acontece são uma combinação de estratégias utilizada um dia depois do outro, sem nunca desistir, sem nunca parar, que vai fazer com que tu chegue no resultado esperado. Então, assim, muito mais importante do que ter a estratégia mágica é continuar fazendo. Encontrar aquelas estratégias que funcionam bem para ti, continuar fazendo até você chegar onde você quer, onde você precisa. Aquela história, cara, não tem nada sobrevive ao trabalho duro. Então, cara, segue a estratégia, continua fazendo e para melhorar isso, para acelerar ainda mais, vou deixar uma playlist aqui com os melhores vídeos do canal sobre vendas online. Tá bom? Então, te inscreve no canal, dá um curtir, deixa um comentário falando o que tu achou, toca aí, partiu vender.